Olá, começamos mais um vídeo a respeito de VHDL. Nesse vídeo vamos aprofundar algumas estruturas e conceitos que permitirão a produção de programas mais sofisticados, mais complexos do que aquele que nós já estamos fazendo, tá certo? Então vamos lá. Projetos de circuitos digitais em VHDL e FPGA. Capítulo 5, parte B, Introdução ao VHDL. Lembrando que esse material é um material disponibilizado pela Altera. Estou propositadamente deixando o material aqui em inglês, mas nós vamos falar tudo em português, evidentemente, para que vocês também passem a ter noção dos termos em inglês, que a maioria do material que vocês vão achar sobre VHDL vai estar em inglês. Então, bibliotecas contêm um pacote ou uma coleção de pacotes. Nós temos aí várias fontes de biblioteca, várias fontes aqui. Nós temos os pacotes básicos, Standard Package, os pacotes desenvolvidos pelo I3E, pela Altera e qualquer biblioteca desenvolvida por vocês mesmos ou por os alunos, etc. Além disso, nós temos o que nós chamamos de Library, Working Library, ou a library, ou biblioteca que está sendo usada para o trabalho no momento. Então é aquele onde está sendo compilado. Todos os pacotes devem ser compilados. Os pacotes implícitos são o de trabalho e o STD, que é o padrão. Itens desses pacotes não necessitam ser referenciados, mas eles são implícitos. Nós temos a biblioteca clause, de que define nomes para serem referenciados, um nome simbólico para onde está o diretório, e é definida de maneira padrão pelo compilador. Existe a use clause, especifica que pacote, que objeto vai estar sendo usado para que você possa utilizar alguma coisa mais específica dele. Então, por exemplo, nós temos aqui a biblioteca I3E. Aí dentro da biblioteca I3E eu tenho aqui uma coisa mais específica, essa coisa aqui, que é a std logic. Então a gente tem um library, um nome da biblioteca, que é um nome simbólico, depois o use, que é uma palavra reservada para algum conjunto de pacotes que está dentro dela. Então quando eu coloco isso, eu estou usando alguma coisa específica da biblioteca I3E, tá certo? E aqui toda essa parte aqui para baixo, ela se referencia a um conjunto de programas e de instruções que nós vamos ver ao longo aí da nossa disciplina também, tá ok? Então, o que tem a biblioteca STD? Contém os seguintes pacotes: o padrão, que pega os tipos bit, booleano, inteiro, real e tempo, todas as funções para suportar isso, que é bem interessante, tá? Uma biblioteca implícita não precisa ser referenciada no VHDL. E além disso, esqueci de falar aqui, nós temos o text IO, que serve para ler informações de arquivos ou escrever informações em arquivos. Tá? Quais são os tipos que nós temos aqui? O tipo bit, que ele assume dois valores, o 0 ou 1, um sinal, que pode ser escrito dessa forma aqui. É importante a gente voltar um pouquinho nessa questão aqui do sinal, porque ele é bastante importante, vai ser tema que nós vamos ver aqui depois. Então eu tenho a palavra sinal, depois o nome dela e os dois pontos para separar o tipo dela. Eu posso trabalhar com bit vector, que significa um vetor de bits. Então, sinal, o nome da minha variável, temp, depois o tipo dela, bit vector 3 para o 0. Ou posso escrever também um vetor de 4 bits do 0 ao 3. Lembrando que aqui eu estou determinando um vetor de 4 bits, neste caso, 4 bits, só que ele começa de onde? Do mais significativo, do mais significativo
para o menos significativo. Já aqui nesse slide, nessa definição anterior, nós temos o contrário, né? Então são 4 bits mais do menos para o mais. Outro tipo booleano, que pode aceitar falso ou verdadeiro. Inteiro, eu posso definir valores tanto positivos como negativos, e posso dizer sinal, o nome da minha variável, tipo inteiro, e aí ele vai ser, como padrão, ele vai ser de 32 bits, tá? Então, 32 bits aqui. O sinal, um outro nome aqui, eu posso definir numa faixa inteiro, na faixa de 0 a 255. Isso é equivalente a dizer que ele é de 8 bits, tá? A biblioteca do I3E, ela tem os seguintes pacotes: o logic, que tem aí as funções relacionadas à parte lógica. Então a gente já utilizou essa, né, com AND, OR, etc. A aritmética, a funções com sinais e a funções sem sinais. Esses são os pacotes básicos aí da função. Tipo lógico, eu pode assumir 9 valores, né? Então eu posso assumir WLH, que são para valores com, né, que a gente chama de fraco, não vale para síntese, então não pode ser utilizado para FPGA. O X, ele é a mesma forma que a gente aprende lá em circuitos lógicos, é usado para quando eu não sei qual o resultado, e o Z para situações que eu posso ter, né, 3 valores, e com um tracinho não importa, pode assumir 0, 1, qualquer outro, que isso não tem problema, tá? O tipo STD, o logic, é a mesma coisa de 9 valores do sistema, né? Então isso serve da mesma forma para trabalhar, mas o que nós vamos mais trabalhar certamente vai ser esta aqui, STD logic. Alguns operadores lógicos que nós temos aqui: AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. Relacionais, então são esses daqui, que vai ser o igual, diferente, menor, menor, igual, maior, maior, igual. A adição, né, mais, menos e o aqui para fazer concatenação. Dando um sinal. Multiplicação, aqui a gente trabalha com multiplicação, mas eu tenho a multiplicação, a divisão, e aqui eu vou ter o mod, ou aquilo que eu estou trabalhando com, né, o resto do meu sinal. E miscelâneas aqui quando eu quero fazer potenciação, absoluto, ou fazer uma negativa de uma informação, tá certo? Então o que é importante, gente? Só quebrar um pouquinho aqui a nossa sequência dos slides. São muitas palavras, da mesma forma como nós temos um idioma, isso não se aprende de uma hora para outra, isso gasta tempo, então é com o uso que vai estar sendo trabalhado com essas funções. Então seja aqui nos slides, seja no nosso livro de referência para VHDL, qualquer dúvida de uso de sintaxe dos comandos, faça consulta e certamente à medida que for sendo usado com mais frequência, tem mais condições de estar trabalhando, né, de uma maneira mais eficiente, tá bem? Então continuando aqui. Depois, como que a gente vai estar trabalhando com aritmética e booleano funções, né? Nós vamos estar as funções com outros tipos. Eu preciso estar sempre convertendo esses valores. Então os operadores são sobredeterminados por definição de uma função cujo nome é o mesmo do operador. Então por causa disso a função do nome são as mesmas. A função deve ser fechada com 2 cotas de tal forma a distinguir de um operador normal. A função normalmente declarada no pacote de tal forma que possa ser visível por qualquer, né, projeto. Aí vamos agora um pouquinho mais sobre a questão de arquitetura, né, do modelo, né, modelagem no sentido de arquitetura, alguns aspectos fundamentais. Primeiro aqui vamos ser o uso de sinal, tá? Então, olha, os sinais que apresentam conexões físicas, como se nós estivéssemos ligando fios aqui, que podem comunicar entre processos ou funções. Sinais podem ser declarados no pacote, entidade e arquitetura. Então, olha, eu tenho esse daqui, o meu circuito como um todo, eu tenho uma entrada aqui e uma entrada aqui e uma saída aqui, tá?
Essas duas entradas vai passar por um processo que pode conter MUX ou qualquer outras funções, e a saída disso é um sinal. Esse sinal entra no outro processo para depois então ter aqui a minha saída, tá? Um sinal, por exemplo, esse aqui tem o nome, né, da palavra para indicar que é um sinal, o nome do meu sinal, depois o tipo de valor, né, o tipo que ele vai estar assumindo. E esse aqui é um vetor de 8 bits. Todos os bits, né, como que eu posso fazer trabalhos com eles? O temp, ele recebe aqui, né, o meu bit, de todos os bits aqui, então vai receber esse valor. Isso aqui é a forma hexadecimal de receber o meu AA, na notação hexadecimal. E eu posso trabalhar também com apenas um bit. O temp na posição 7 recebe 1. Ou posso, né, fatiar meu valor. Então, do 7 até o 4, recebo 1010. Tá? Single bit, apenas, né, aspas simples, múltiplos bits, aspas completas, aspas duplas. E aqui, como que eu uso, né, dentro de uma função? Então, aqui um trabalho normal, biblioteca, depois o pacote que eu vou estar utilizando, a minha entidade, né, com o nome simp, quais são as minhas entradas? RTGH. Qual que é a minha saída geral? QB. Então, termina aqui minha entidade. Qual vai ser a arquitetura? É a chamada lógica da minha entidade simp. Primeira coisa, eu vou definir agora um sinal. Esse sinal aqui eu vou chamar de QA e é um std logic. O que significa isso? Esse sinal ele pode ser usado para conectar duas partes. Então aqui o que eu fiz? Coloquei o meu QA, ele vai receber a função ou entre RT, que está sendo expressa aqui, olha, pela minha função ou, aqui. E o meu QB, ele vai receber o resultado dessa região aqui, tá? Mais o resultado de QA. Isso me permite, então, ser algo bastante interessante ao longo, né, aí do tempo, tá? Então, o meu R, o T, o H e o QB são sinais, por padrão, mas eu não preciso declarar o meu sinal aqui, porque eles fazem parte da entidade. Somente se eu quiser um sinal intermediário, tá bem? Então, forma de representar: o nome do sinal representa e vai receber alguma coisa. O exemplo aqui, o QA, ele recebe o R ou T, e aqui o QB, ele envolve essas duas coisas aqui. Os parênteses, da mesma forma como expressão aritmética, dá ordem aos meus sinais, tá? E aí, atividade 6, fazer um pequeno relatório descrevendo o que é o sinal. O relatório deve abranger os exemplos de VHDL, exemplo 6 e exemplo 7, que são muito semelhantes ao que nós estamos trabalhando aqui. Utilizar o modelo do relatório da página da disciplina, tá? Então, nesse momento, a gente tem um pouco mais de informação para que vocês possam trabalhar e realizar aí, principalmente focando no assunto sinal, tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e qualquer dúvida estarei à disposição, ou para entrar em contato por e-mail, ou para que nós possamos conversar nos encontros síncronos, tá certo? Então é isso, né? Um abraço para vocês mais uma vez, né? E obrigado pela atenção e por estar participando dessa disciplina.